Sejam bem-vindos a mais um ByCast, o podcast da Byco, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, como comprar e vender a sua empresa. E hoje nós temos dois convidados mega especiais, mega especialistas, e hoje nós vamos falar muito sobre essa gestão de médicos, essa área da saúde que precisa ter um cuidado e uma atenção melhor. E nós trouxemos aqui os fundadores da Kosher, que é Fernando e Guilherme. Gostaríamos aqui de entender um pouco mais sobre essa especialidade, entender um pouco mais da importância da contabilidade para esse nicho, quais são os desafios, oportunidades, como que esse mercado pode aí nos ajudar cada vez mais nesse profissionalismo e a deixar os médicos ainda mais preparados para passar, quem sabe, por rodadas de M&A, valuation e serem empreendedores e gestores ainda mais fortes. Com vocês, então, pessoal, Fernando e Guilherme. Pessoal, então vamos contar um pouquinho de como que a Kosher foi fundada, qual que é a visão que vocês têm e como que essa dor de mercado foi vista e vocês pretendem aí trazer uma gestão mais qualificada para o público de medicina. Sim. Primeiramente, olá a todos que estão assistindo essa live. Muito obrigado pela oportunidade, Rafa. Então, a Kosher, ela nasceu assim, primeiro contando um pouco da minha história. Eu formei em contabilidade no UFMG, aí depois eu fiz mestrado no UFMG e comecei o doutorado. E aí, o Guilherme, a gente se conheceu nos eventos de medicina, e daí, com o evento de medicina e trazendo a amizade com médicos, a gente começou a identificar essa dor no médico, que é a necessidade de entender um pouco mais sobre finanças, sobre contabilidade, sobre empreendedorismo. E assim começou a Kosher, atendendo médicos que eram amigos, no ciclo de amizade ali. E eu comecei a fazer o doutorado na UFMG junto com a Kosher, e chegou um ponto que não deu mais para seguir os dois. Então, eu optei por seguir a Kosher e larguei o doutorado. E, nesse momento, a gente viu que tem um mercado assim, muito grande para a gente explorar, né, Guilherme? Rafa, tudo bom? Agradeço pelo convite. Igual o Fernando comentou, é muito engraçado, né? Por conta de que a gente percebia que o pessoal formava e não sabia nada sobre como gerir seu dinheiro e tudo mais. Então a gente percebeu que essa era uma oportunidade muito grande, principalmente pensando primeiro nos nossos amigos que a gente começou atendendo. E isso foi passando, e o mais interessante é que o crescimento da Kosher inicialmente foi dado totalmente em cima das indicações dos nossos amigos, que eram os nossos clientes. Certo. Então, o mais engraçado é que acabou de formar, indicava para um, que indicava para outro, que indicava para outro. Então, a gente percebia que o mais importante, além de tudo, não só do atendimento específico, totalmente direcionado para o público médico e jovem que acabou de formar, mas, além disso, pelo fato de ser uma estrutura voltada para isso, a gente percebe que demonstrava mais confiança para quem era o nosso cliente. Além disso, a gente pegava e colocava em prática outras coisas no sentido de uma gestão financeira daquele médico que ele muitas das vezes não viu nada ao longo do tempo. Então, era muito mais fácil a gente, entre aspas, educar essa pessoa para que ela consiga ter uma gestão tanto do que ela começou a ser agora, que é um empresário de fato, quanto do que ela tinha de recurso ao longo da vida. Então, a nossa ideia inicial era essa, entregar um serviço não só de uma contabilidade específica, era um público mais novo, que não tinha tanta experiência de vida nesse sentido financeiro, e além disso, um público totalmente diferente que não queria uma contabilidade tradicional, que muitas das vezes, o meu pai me indicou o contador dele, mas a gente conseguia desconstruir essa ideia pensando que a nossa contabilidade é voltada para ele, certo, que é um público totalmente diferente que requer e tem uma necessidade muito diferente do que o pai dele tinha naquele momento. E quando você fala de necessidades, Guilherme, o que tem de diferente, né, que o público da área da medicina precisa se atentar, e por que a área da medicina que vocês escolheram como esse nicho específico para trazer um melhor atendimento, trazer as peças e a tradução fiscal e contábil cada vez mais clara com relação à realidade, né, desse nicho em específico? Eu acho que a primeira coisa que a gente viu é a linguagem de comunicação. O público contabilidade tradicional,
não tem uma visão muito diferente de trazer o termo de uma forma simples e prática para a pessoa entender. Da mesma forma, eu brinco com o pessoal que, da mesma forma que a gente não gosta de ir numa consulta e não entender nada que o médico falou, eles também passam por isso, né? Justamente, a nossa ideia é traduzir para que todo mundo entenda, né? Eu acho que isso é o mais importante. Além disso, ser prático. Horário flexível, a gente sabe que isso é uma das maiores dificuldades numa contabilidade tradicional, né? Porque é muito engessado, de 8 às 18, deu 8 e 1, 16 e 1, a caneta caiu, o contador foi embora. E o nosso atendimento vai até as 21, 22, 23, dependendo, final de semana. Então, a ideia é ser o mais flexível e atender o pessoal da melhor forma. Sim, tem casos que a gente explica, inclusive, fala de impostos usando termos médicos, assim, para ajudar a pessoa a entender, inserindo a contabilidade no mundo da medicina, sabe? Cita um exemplo, só para ficar mais claro ainda para o médico. É o próprio nome. O nosso nome, ele nasce. A pessoa, mas por que é kosher? A kosher era a pinça de kosher, que é um material médico utilizado que legal. Cirurgia. Então, a gente veio mesmo de uma forma disruptiva quebrar esse conceito que contabilidade é algo que trata só de burocracia. A gente veio auxiliar o médico ali em toda a sua carreira, desde a formação até o momento que ele vai passar por uma residência e o momento que ele vai precisar também de montar uma clínica ou comprar uma clínica, e a gente traz esse conceito também. Inclusive, a gente está aqui para isso, para mostrar para o médico que ele pode adquirir a sua clínica já rodando, né? já em operação, em vários formatos, né? Mas só que o grande desafio que o médico encara hoje, de acordo com pesquisas, né, da USP, da OMS, o médico ele forma com pouco conhecimento em soft skills, aqueles conhecimentos que são além da medicina, que é conhecimento de gestão, de liderança, de finanças. Então, a kosher não nasceu nesse sentido, não só para entregar imposto e emitir nota fiscal, mas sim para trazer todo esse apoio ao médico ali na carreira, auxiliando ele ali nos sonhos dele, né, para atingir os objetivos de vida dele. Seja ele querer virar um empreendedor aos 40, aos 35 e parar de trabalhar, né, gerir o seu patrimônio aos 50, 55 anos, 60 anos. A gente faz isso tudo com planejamento e acompanhamento de perto. Isso que vocês estão fazendo é fundamental, porque todo especialista, né, a gente vê até pelo exemplo de vocês, por tratarem já com médicos que de fato precisam de uma especialidade para poder seguir nicho, seguir carreira, mas quando a gente fala de gestão de empresa, empreendedorismo, a gente começa a perceber que quanto mais especialistas são o time de assessores daquele pool, daquele cluster ali de empreendedor, maior a chance dele sair com um mindset diferente. Isso que vocês estão fazendo é muito importante porque hoje ele é um médico plantonista, amanhã ele pode ser um terceiro dentro de uma clínica e vocês estão criando e transformando esse mercado para serem de pessoas cada vez mais empreendedoras, para sair um pouco daquela visão de talvez eu me formei em medicina e eu já tenho uma carreira pré-determinada. E nenhuma profissão hoje está refém, né, de tecnologias como ChatGPT, como inteligência artificial, que tende ali a qualificar de forma até natural a habilidade das pessoas. E quando a gente começa a trazer essa chama do empreendedorismo, falar assim, poxa, cara, você começou aqui, vamos deixar tudo pronto, ter uma visão de futuro, você já pensou em montar uma clínica, comprar uma clínica em operação, qual que é o nicho? São perguntas que instigam, né? São perguntas que fazem com que eles agora sentem nessa cadeira de gestão, nessa cadeira de empreendedorismo, e a gente consegue aí, no médio e longo prazo, transformar a nossa economia, tendo ali pessoas cada vez mais qualificadas, empregando mais pessoas e fazendo com que a nossa sociedade fique ainda mais próspera nesse sentido, né? Então, eu achei muito legal quando a gente fala disso, e nós aqui da Baico também temos muito esse desafio, pelo fato de trabalhar com avaliação de empresa e trabalhar muito com essa visão de compra e venda de negócio. Quando a gente pega um empreendedor, que às vezes foi um empreendedor de oportunidade, né? Ele não tinha aquele mindset tão trabalhado, não tinha aquela assessoria tão pronta para o mercado dele. Quando a gente começa, então, a entender que aquilo, de fato, vai obstruir uma avenida muito importante, que é a venda da empresa dele, ou comprar uma empresa pelo despreparo, a gente vê essa importância de ter especialistas muito prontos. Sim. Queria que vocês citassem exemplos, por exemplo, médicos que vocês pegaram e que vocês foram
mudando ali a gestão dele, como que é o pensamento de uma pessoa recém-formada, que tem uma visão, às vezes, muito engessada, muito tradicional, até pelo desconhecimento na vida acadêmica, mas como e quais são os processos que vocês vão trazendo para que ele consiga ali galgar e ir buscando essa escala do empreendedorismo e da importância da gestão na clínica, na pessoa física ou no próprio próximo passo aí que ele vai dar na carreira. É muito legal a gente trabalhar tão nichado, assim, tão específico num público, né, que é o público médico, que a gente começa a acompanhar toda a jornada dele, a carreira dele, né, que não se difere em alguns aspectos, né, ele passa por algumas etapas ali, que normalmente primeiro, o primeiro passo, né, que ele está formando ali em medicina. Inclusive, a gente estava em encontro com 50 médicos ontem, batendo um papo sobre o que fazer após a colação de grau, que é o primeiro desafio dele. Que ele se sente um pouco perdido sobre o que fazer, se ele vai estudar para residência, se ele vai fazer residência logo, ou se ele vai fazer um plantão, enfim. Então, a gente já auxilia ele mostrando as possibilidades dessa primeira etapa. Porque vai existir uma diferença muito grande em recolher imposto por pessoa física e por pessoa jurídica? Exatamente. Tem muitos médicos, eles falam assim, abrir uma pessoa jurídica é muito burocrático, vai demorar, vou gastar muito dinheiro. E qual que é a média de investimento de tempo, de recurso financeiro para esse primeiro passo da carreira do médico? Sim, a gente explica para eles que ele atuando como pessoa física, ele está deixando dinheiro em cima da mesa, que a gente fala, né? Que é desperdiçando dinheiro, e até R$34 mil por ano. É muito alto, né? Ainda mais para o início de carreira, que dá para fazer várias coisas, vários investimentos com esse valor. O tempo de abertura de uma PJ ele dura em torno de 5 dias úteis na Kosher. Até 5 dias úteis, a gente coloca esse prazo. Mas tem casos que o médico precisa com mais urgência e a gente prioriza o processo e abrimos em tempo menor. E para abrir uma empresa hoje, o que precisa? Hoje precisa de 3 documentos, que é uma CNH ou identidade, o título de eleitor e o IPTU do local onde que deseja registrar a PJ. Então, se o médico recém-formado já conseguiu o CRM dele, quer profissionalizar e dar o primeiro passo em uma camada de gestão, ele precisa de 3 documentos, teoricamente simples, né? Sim. E que já é acessível. E ele dá entrada na contabilidade de vocês e até 5 dias úteis ele já tem o CNPJ da empresa dele para poder representar os serviços que ele vai se propor. Exatamente. O legal é até que um passo antes disso aí, né? A gente auxilia ele, se ele quiser, até na parte de solicitar o registro dele no CRM pessoa física. Porque acabou a formatura, a segunda etapa é fazer o registro junto ao Conselho Regional de Medicina. Ah, sim. E alguns têm dúvida de como fazer esse processo e a nossa ideia é acompanhar vocês desde o início. Então, qual seria a primeira etapa após a formatura? O registro no CRM. Então, esse é um serviço também que nós passamos para os nossos clientes. Excelente. Então, desde a saída, né, do acadêmico à faculdade, até apresentar para eles oportunidades de compra e venda de empresas em operação, clínicas, pontos que possam ser ali relevantes para eles, hoje a Kosher consegue, então, trazer esse serviço de ponta a ponta para essa área. Exatamente. A gente tem cases dentro da Kosher que, por exemplo, um médico que ele formou foi no Rio de Janeiro. Ele formou, ele começou a prestar plantão, né? Ele abriu o CNPJ com a gente, como plantonista, e foi ali juntando dinheiro para fazer residência, né? Porque durante o período da residência demanda muito daquele médico para fazer residência e prestar plantão ao mesmo tempo. E a bolsa da residência é um valor bem reduzido. Então, normalmente, eles fazem uma reserva para que, nesse período de residência, ele esteja confortável financeiramente, ou pelo menos dê conta ali até o final do processo. Então, ele fez residência em cirurgia, finalizou a residência em cirurgia, ficou um tempo trabalhando nessa área de cirurgia e se encantou pela área de nutrologia. E depois se especializou também na área de nutrologia. A gente acompanhou ele desde o começo do processo. Hoje, ele já está em outra fase, que é o que? Ele está abrindo a segunda clínica dele. Ele abriu uma clínica no Rio de Janeiro e abriu uma clínica agora em São Paulo. Uhum.
E é muito legal que nesse processo todo, a gente foi acompanhando ele e vendo o desenvolvimento dele, tanto na área comercial, quanto liderança, quanto toda essa parte financeira. Hoje a gente faz um atendimento personalizado por causa da demanda que ele tem. Ele é um perfil de cliente que demanda, que necessita sentar com a gente e planejar a vida dele. Certo. Tanto da pessoa jurídica, falar assim, olha, como estamos na clínica, o que precisa agora em relação aos impostos, em relação à gestão, quanto também da parte da pessoa física, né? Quais são os seus planos agora? Você quer comprar o quê? Você quer planejar fazer o quê agora? Você deseja comprar outra clínica? Vamos ver os métodos para comprar uma clínica ou construir do zero? O que é mais importante? O que é melhor para fazer? Isso é muito importante porque começa a trazer mais clareza, ou seja, ele tem tempo hábil para poder estudar a especialização de desejo, a residência que ele quer, e começa a ter um respaldo ali com relação à proteção da PF, que é a pessoa física, e a trazer ali mais profissionalismo para uma pessoa jurídica nascente, né? Uma pessoa jurídica que tem um potencial de buscar. Uma pergunta antes da gente avançar aqui, a gente até recebeu alguns insights antes, né, de dúvidas, né, provavelmente do nosso público que está nos ouvindo agora, com relação a investimento. Quanto custa para formalizar, abrir uma empresa e como que são cobrados esses honorários ao longo da carreira do médico? Então, depois que ele abre uma empresa, ele precisa ter uma recorrência ou não? Isso é esporádico? Vocês podem explicar de forma mais técnica como que é esse processo pós-abertura de uma empresa? Sim. Hoje, a abertura de uma empresa em BH, que é um dos públicos que nós mais atendemos, custa R$600. Esse custo ele é totalmente voltado para o valor de taxas e custo de cartão CNPJ no sentido de certificado digital. Então, é a taxa para abertura do CNPJ, a taxa do certificado digital pessoa física e a taxa do certificado pessoa jurídica. Então, nós não temos nenhum custo no sentido de honorário para fazer a abertura de um CNPJ. A partir disso, a PJ está aberta. Então, depois desse momento, ele tem o custo de registro do seu CNPJ junto ao CRM. Então, isso vai ser um pouco variável em função de que a anuidade ela é proporcional ao mês que foi feita a abertura. Então, chegou lá em julho. Então, é parcial. Então, ele pagaria 6 meses de uma anuidade de CRM. Vou te dar um exemplo agora, que a gente está ontem, né, no caso. Para fazer todo o registro do CNPJ, o médico paga R$600 em Belo Horizonte, porque no Brasil, cada município ele tem sua particularidade em questão de alvará de funcionamento. Tem municípios que cobram alvará de funcionamento, tem um município que ele demanda mais tempo para liberar o alvará de funcionamento. Cada burocracia em cada município é diferente. Mas em Belo Horizonte, são R$600 a taxa de abertura, né? A gente cobra a taxa da junta comercial e os 2 certificados digitais, que é a pessoa física e jurídica. Após fazer a abertura, o médico ele deve fazer o registro do CNPJ dele no CRM. E esse custo sai em torno de R$1.600, tá ok? Que é os custos que o CRM cobra para ele fazer o registro e atuar como pessoa jurídica. Além do registro como pessoa física. Tá? Então, ele vai ter 2 taxas junto ao CRM. Exato. A de pessoa física e a de pessoa jurídica. Como um profissional da medicina. Isso. Exato. E fazendo todos esses registros, ele já pode começar a atuar e receber o plantão normalmente, da forma mais econômica que a gente busca, que normalmente a gente opta, dependendo qual é o valor do faturamento daquele médico, pelo Simples Nacional, que em regra é o mais econômico, que a gente tira o fator R e cai para o anexo 3. Certo. Explica pra gente, por exemplo, um plantão sendo executado, né? Vamos começar então do nível 1, digamos assim, da parte da medicina. Ele começou a carreira dele, ele já fez toda a abertura de empresa e também ele está agora indo para o segundo nível, que é exercer o serviço, fazer a venda daquele serviço que ele se propôs. Geralmente, início de carreira de médicos é via SUS ou via clínicas especializadas, né? Via clínicas de medicina no geral. Qual que é a vantagem de ser ali uma pessoa jurídica nesse caso? Em questão não só de benefício tributário, mas o que ele ganha sendo ali, recolhendo os impostos sendo uma PJ, nesse nível 1 que ele está? Vamos lá. Normalmente, quando o médico forma, ele tem 3 modalidades para ser contratado. Ou ele é seletista, né, contrato CLT, carteira de trabalho assinada, ou ele é um RPA, que é recebe pessoa física, ou ele vai ser PJ.
Nesse caso, a PJ, a vantagem dela, dentre os 3 casos, é que vai ser a forma mais econômica dele ser tributado, tá ok? E vai ser a forma que ele vai ter mais oportunidades no mercado de trabalho. Porque hoje em dia, os hospitais ou os locais de trabalho que vão contratar aquele médico, não contratam ele pelo método da carteira de trabalho, né, do CLT, porque fica muito oneroso, fica muito vínculo caro. trabalhista. Vínculo trabalhista e todos os encargos trabalhistas que vêm naquela situação. E também pela flexibilidade que o médico tem de trabalhar num local e também trabalhar em outro ao mesmo tempo, né? Então, ele não precisa ser exclusivo daquela instituição. Ele pode vender o serviço dele para ele mesmo ou para demais instituições, Sim. podendo ele ter várias frentes de receita dentro da empresa que ele criou. Exato. Isso a gente vê muito forte, porque, igual você comentou, muitos vão para o SUS, que vão para aquela unidade básica de saúde, que é um posto de saúde mesmo. E acaba que ele tem que cumprir normalmente 160, 180, 200 horas mensais. Então acaba que isso dá uma flexibilidade para ele, para que no horário noturno, que provavelmente não vai ter um atendimento nessa unidade, ele consiga fazer algum plantão a mais ou a menos. Então a gente tem até alguns casos de alguns clientes nossos que ele presta o plantão na parte noturna e faz durante o dia o atendimento numa unidade básica de saúde. Então, acaba que isso é geralmente a primeira etapa daquela pessoa que ficou no meio do caminho no sentido de não conseguiu passar numa residência ou está se preparando ainda para começar uma residência. Então, ele consegue fazer uma reserva financeira, igual o Fernando comentou mais cedo, e, ao mesmo tempo, ele começa a exercer o que ele estudou esse tempo todo, porque é muito tempo, né? A gente brinca que... 6 anos e muito dinheiro, né? É um sonho, né? Muitas das vezes, os 6 anos é só da faculdade. Quantos anos ele passou estudando num cursinho que seja para passar num vestibular de medicina. Então, isso que a gente fala que é sempre importante ser muito inteligente nessa hora. Eu vou ser contratado como CLT, vou ter um desconto que, igual a gente comentou, você vai ter um desconto no final do ano, dependendo da sua faixa, de até R$34 mil, por conta de uma escolha, talvez sem conhecimento. Exato. Então, a nossa ideia é essa, trazer as informações de forma inteligente e fazer com que você entenda que existem possibilidades mais econômicas após a formatura. E, com certeza, a abertura de um CNPJ é muito, muito atrativa. A nossa ideia é desconstruir essa ideia de que eu estou muito novo para ser empresário. Só que não, isso aí está totalmente vinculado ao seu histórico e à sua atividade. Faz muito sentido. E um dos diferenciais de abrir um CNPJ com a Kosher, né, no caso, que é uma contabilidade especializada em médicos, é que a gente entende a carreira médica e ao entender a carreira médica, inclusive a gente entende o momento do residente, que ele está com a renda reduzida, e aí o que a gente faz? A gente criou o plano para residentes, que o residente ele só paga a mensalidade no momento que ele utiliza o CNPJ, no momento que ele emite nota fiscal. Então, no período da residência, se ele não utilizar a PJ porque é um mês que ele estudou muito e não deu para fazer plantão ou emitir qualquer outro tipo de trabalho por fora da residência, ele não vai pagar a mensalidade. A gente vai enviar todas as declarações e rodar toda a PJ dela, deixar ele conforme o governo necessita, sem ele precisar de pagar a mensalidade. Então, ele consegue ter ainda mais um nível ali também de sabedoria com relação a com essa possibilidade que é oferecida a ele, podendo, então, ter mais liberdade, mais elástico ali para investir em outras coisas. Sim. É porque essa ideia veio muito para desconstruir o pensamento de, acabei de formar e vou tentar uma residência. Não faz sentido eu abrir uma PJ agora. Vamos deixar para depois que eu formar a residência. Mas muitas das vezes a gente sabe que é muito concorrido. Para entrar na medicina é muito difícil e para entrar na residência mais ainda, que a gente fala. Tem lá 2, 3 vagas para 100, 200, 300 pessoas ou mais. Olha como que é importante, então, o entendimento, né, da outra pessoa que está sentada na mesa e o momento que ela está vivendo. Porque se ela escuta o podcast sem entender o conceito que vocês estão trazendo, que é, de fato, entender o momento que aquela pessoa está, para depois tomar as decisões de acordo com o estágio de vida que ela pretende, começa também a
buscar talvez uma bazuca para matar ali um mosquito, né? O cara já quer ser residente, para que vai estar abrindo uma empresa, vai ter custos com aquilo, obrigações ao longo do prazo. E às vezes ele também não entende os outros benefícios que ele pode ter no CNPJ, como um plano de saúde ou qualquer outro tipo de benefício, um acesso a um financiamento e outros benefícios que ele pode ter com o CNPJ com a longa data, né? Porque o CNPJ, quanto mais tempo ele tem, mais credibilidade ele vai ter no mercado para ter acesso a produtos financeiros e outros tipos de benefícios. Muito bom. Eu lembro que vocês tinham comentado, né, que a Kosher tem esse posicionamento de mercado para atender os médicos. E, em cima disso, vocês pensam em criar também um pool de serviços. Ou seja, poder trazer mais benefício para o médico, porque entende esse nível de camada de consciência que tem que ir trazendo, o nível de ensinamento e educação que tem que ser compartilhado, e também entendendo sempre o momento que ele está de pessoa, para que a pessoa jurídica seja ali um espelho daquele desejo deles. E quais são aí os setores que a Kosher tem? Como que vocês pretendem ajudar os médicos para que, de fato, daqui 5 anos a gente tenha grandes empresários no setor da medicina que empreguem cada vez mais pessoas, tenham empresas muito valiosas aí no mercado que eles atuam? Sim. O primeiro, a gente parte do pressuposto de entender essa carreira do médico, desde a formatura até o momento que ele vai abrir a clínica dele, que é o desejo dele. Eu quero que ele tenha uma clínica, um consultório, uma clínica especializado na área que eu fiz residência, né? Então, o que a gente faz? O primeiro passo é ajudar ele a receber os plantões dele, que é com a PJ médica. O segundo passo é ajudar ele na residência, que é não cobrando a mensalidade no momento que ele precisa desse apoio. E o terceiro passo é ajudando ele também com serviço administrativo no momento que ele está ali pegando os primeiros pacientes dele no consultório particular. O que seria esse serviço administrativo? Seria, por exemplo, organizar a agenda dele, que é um serviço administrativo, uma secretária compartilhada, porque normalmente aquele médico que está começando a atender, fica muito oneroso para ele contratar uma secretária particular. Então a gente pode oferecer, né, esse sentido de compartilhar uma secretária para organizar as agendas, porque a gente sabe que não é fácil, né, a rotina, conciliar a rotina médica com essa marca consulta, desmarca consulta, quer saber de horário, quer saber sobre atendimento, né, daquele médico. E também a gente vive a questão de toda essa situação que é a era do tráfego pago, de geração de leads, né, de converter aqueles leads que são necessários para uma consulta, né, para educar mesmo as pessoas, criar um funil de vendas para aquele médico atender as pessoas que fazem sentido para ele. Então a gente vai futuramente entrar nesse ponto. Nossa, um diferencial incrível, porque aí sim faz muito sentido, né, que pega ali o médico plantonista recém-formado e, de acordo com a mentalidade dele, com a própria ambição, vocês já vão criando ali ferramentas que possam atender, né, o momento que ele está, trazendo até pontos, né, de relevância para ele mudar de nível de uma forma natural e, ao mesmo tempo, muito segura. Não vai ficar aquela coisa no oba-oba, vai, né, talvez já contrata ali um funcionário sem ter espaço. Exato. Porque a gente vê muito esse romantismo hoje, né, na internet. Tudo é muito fácil, tudo é muito tranquilo de ser feito, mas, de fato, prático, né? Pessoas que estão ali no dia a dia fazendo um apoio, é algo que é muito importante ter esses especialistas ao lado. O nosso grande diferencial é que hoje a gente fica full time estudando o mercado de medicina. Então, assim, a gente estuda, inclusive, o funcionamento de cowork de medicina, que hoje já tem um funcionamento no Brasil. Que é, por exemplo, você já especializou em nutrologia, por exemplo. Você quer atender os pacientes ali que começaram a te procurar. Só que se você não tem um espaço, você não quer alugar um consultório, então você pode optar por esse cowork, né? Que seria um local onde que vários médicos atendem e sai um custo menor. Então a gente traz essa possibilidade para aquele médico, né? Para ensinar e apoiar ele ali na decisão, para ver qual que é o menor custo para ele naquela fase que ele está vivendo. Muito bom. Comenta agora pra gente, pessoal, o que vocês têm visto de banalidade no mercado de medicina com relação à assessoria contábil. O porquê que é muito importante ter esse conhecimento, porquê que quando vai se falar de contabilidade, de gestão e possivelmente para um outro passo a gente pensar no empreendedorismo médico, a gente precisa então entender o que está sendo feito de forma talvez não tão legal, quais são os riscos que o médico deve se atentar com relação talvez a algum insight
insight, alguma orientação que ele receba do contador dele. Como o Guilherme mesmo disse, às vezes é um contador que tem indústria, empresas de lucro real, coloca o médico ali que é um honorário pequeno, um autônomo, e faz ele de qualquer jeito e pode trazer riscos e passivos futuros. Vocês podem trazer ali alguns insights para os nossos ouvintes aqui terem ainda mais atenção com relação a esse assunto? Eu acho que além disso do tradicional, é muito importante porque hoje em dia a gente vê muito falar sobre contabilidade digital. E qualquer pesquisa que a gente faz, a gente visualiza várias contabilidades que não são totalmente direcionadas para o público médico, mas é uma contabilidade digital. E muitas das vezes o honorário é muito baixo, e isso acaba que encanta a pessoa que está abrindo agora o seu CNPJ e está pensando, eu vou economizar aqui. Barato que sai caro, né? Infelizmente, porque existem coisas que são feitas e que não tem muito o que fugir. E muitas das vezes existem algumas brechas que são criadas no mercado para tentar diminuir alguma coisa no sentido de tributação e tudo mais. Mas muitas das vezes isso aí não faz muito sentido. E o médico nem sabe o que está acontecendo, às vezes vai por um insight de um generalista, esquece que um especialista tem muito mais propriedade, estudo naquele próprio setor, até para poder oferecer um diagnóstico mais assertivo, e opta pelo imediatismo, talvez um honorário, um imposto mais barato, e ao longo da vida, ao invés de estar crescendo, ele está acumulando uma dívida invisível. Tá acumulando né? um passivo. Vou te contar um caso aqui que aconteceu comigo, né? Porque eu fui fazer uma pesquisa de mercado, fiz a prática do cliente oculto e vi o tanto que assim, o médico recém-formado ele corre um risco de não contratar empresa de contabilidade especializada. Porque como ele não tem aquele conhecimento, né, sobre contabilidade, às vezes pode ter algumas orientações iniciais que vão fazer ele desperdiçar muito dinheiro, sabe? E, inclusive, foi um caso que eu fui olhar, né, o atendimento em relação ao que é uma contabilidade generalista, né? Ou até mesmo, em alguns outros casos, que é até mesmo especializada, passa para um médico. E teve um caso que ele ofereceu lucro presumido para um valor para um faturamento que não cabia lucro presumido, que é o tipo de tributação. E eu fiquei chocado nesse momento. Então, assim, e outra coisa que acontece muito é colocar o valor do honorário lá embaixo, né? Coloca lá R$70, R$80, R$90, não sei quanto que eles... que tem várias contabilidades que colocam valores muito baixos, mas só que coloca lá o limite de faturamento de R$2.000, R$3.000. E sabe que o médico ali já não vai faturar aquilo. Tudo, eu brinco que esse contador vira o sócio do médico, porque como o honorário ele é variável de acordo com o faturamento, quanto mais o médico trabalhar, mais ele vai ter de honorário. Então virou seu sócio. Atentem-se a isso então, pessoal. Se for honorário muito baixo, tenham aí mais consciência de talvez entender ali as sobrelinhas, qual que é o método de gestão dessa contabilidade. Limitação de emissão de nota também que é importante. Outra coisa que eles fazem? Eles fazem todos esses gatilhos para o médico, que é o preço lá embaixo, né? E fazem um contrato com fidelidade de 12 meses. Então, o cara ele vai ter uma fidelidade, porque ele vai assinar um contrato digital, que seja, e coloca uma multa em cima daquele contrato. E a Kosher tem um outro diferencial. A gente não tem fidelidade. A gente faz a contabilidade por assinatura. Né? A contabilidade mensal, se a pessoa quiser, porventura, né, optar por um outro momento da vida dela ou deixar a PJ dela, ela pode sair a qualquer momento. Então, a gente deixa isso bem claro, que é o contrato sem letras miúdas. Que a gente vê essa dificuldade no mercado. A transparência, né? A parceria honesta, o que ganha, o que você pode ser, qual que é o seu momento. Então, ele já entra ali para um pool que vai ser, de fato, acolhido, né? Não vai ser mais um no meio daquele bolo de grandes escritórios que tem ali 500 empresas e pegam esses honorários menores e deixam de qualquer jeito. A gente vê muito isso e a importância desse próximo nível que a gente tem falado. Por quê? Às vezes ele começa pequeno, faturando aí 20 mil por mês, começa ali a ter uma reserva, uma consciência, começa a entender o próximo passo que ele tem. Tendo uma assessoria, ele vai conseguir ter mais segurança para esse próximo passo dele. Não tendo, o cara começa
começa a perder um pouco a noção. Fica ali viciado em plantões, viciado naquele ciclo imediato e esquece que uma vida de longo prazo, né, uma vida que talvez possa dar mais conforto para ele, para a família dele, de fato precisa ter essa base, né? Então, a gente fala que a contabilidade, ela é aquele alicerce do prédio. Não adianta você querer morar na cobertura, ter tudo, se o básico a gente não faz, que é ter bons assessores, entender de fato a sua evolução pessoal e profissional, para que ele consiga lá na frente faturar 100 mil por mês, 200 mil, e se tornar ali, quem sabe, uma rede de clínica igual você já tem esses cases, né, dentro da Kosher. E é uma coisa que é muito forte pra gente, que é a cultura da Kosher, sabe? A gente tem valores que são muito fortes dentro da Kosher. Pode até conferir no site aqui. E o site é www.kosher.com.br. Lá a gente preza, desde o momento que a gente fundou a Kosher, os nossos valores, que é muito natural, e a nossa cultura, que foi muito natural, que é a amizade, a transparência. A gente preza muito pelo encantamento do cliente. Trazer o cliente para esse... A gente não trata o cliente só como aquela relação profissional, sabe? É lógico que a gente tem um lado profissional, mas a gente são tem... pessoas no final do dia, né? Sim. E a gente entende o momento do cliente também, às vezes, as dificuldades que ele está passando ali, sabe? E a gente tem todo um trabalho de branding por trás disso. A gente fez uma pesquisa, que a gente fez um estudo em relação ao médico, né? Que a gente fala que normalmente é o perfil work hard, play hard, que é aquela pessoa que trabalha muito, mas na hora de curtir, gosta de curtir muito também. Então ela gosta de estar com a família, gosta de viajar, se está no momento de viver as festas, gosta de ir em festas também. E a gente também trabalha esse lado dentro da Kosher, com clube de benefícios. Muito respeitoso, né? Então entende também que tem, atrás de toda pessoa jurídica, tem uma pessoa física. Exato. E essa vai ter também momentos diferentes. Mas pelo que vocês estão falando também, até um ponto que pode ser aí de grande oportunidade para quem é da área da medicina é o próprio ecossistema que vocês criam. Que a partir do momento que vocês têm um nicho específico, pessoas que compartilham das mesmas dores e, consequentemente, das mesmas oportunidades, se torna um hub ali de network. Sim. E hoje, como que vocês veem essa importância, né? A importância de ter um nicho, a importância desses eventos de network entre os médicos, para que vocês vão catequizando e educando mais essa categoria aí da área de serviços aqui no país? Sim, é muito interessante essa pergunta, esse levantamento, esse ponto que você levantou, porque hoje a gente tem várias especialidades já se desenhando dentro da Kosher, né? Tem um grupo que é um grupo de nutrólogo, tem um grupo de cardiologista, tem outro que é de... geriatria, obstetria. E a gente vai reunindo esse pessoal para eles trocarem network. Às vezes eles trocam, falam assim, cara, como que você está trabalhando? Onde você está trabalhando? O que você está fazendo agora? Como que você está tratando suas redes sociais? Como que você está conquistando mais pacientes? E eles vão encontrando e vão se comunicando através da Kosher. Até um passo atrás também, o pessoal que é o prestador de serviço lá, o plantonista. Eu fechei um plantão e não vou conseguir, alguém consegue me cobrir? Muito legal. Então, assim, nossa, eu sou fã desse modelo que vocês criaram, porque a partir de agora, né, com a tecnologia avançando tanto, as IAs aí tendo cada vez respostas mais rápidas, com nível de conhecimento absurdamente e desumano, né, porque em 3 segundos você consegue aí ter um diagnóstico de casos complexos da própria medicina, do próprio direito. Então, a IA está muito forte nisso. Mas quando a gente olha para trás, o que vai ser o diferencial é ecossistema. É onde as pessoas possam se reunir, ficar cada vez mais fortes com pessoas. E tudo no fim do dia são pessoas que as ferramentas vêm para ajudar na tecnologia, mas se você se isola, como que você consegue ser inserido em algo que está cada vez mais fácil, com barreira de entradas ainda menores? Então, eu sou muito fã do modelo de vocês. Acredito que estamos criando, né, e vamos criar ainda mais esse pool empreendedor, essa visão ainda mais forte com relação a empreendedores mais preparados, a empresários que de fato não sejam só um CNPJ, mas sim uma mentalidade próspera, uma mentalidade de próximo passo e, sem dúvida nenhuma, um mercado ainda mais qualificado. Sim. Tem uma dúvida, pessoal. A gente está falando muito, então, de pessoas de início, né, que começaram. Algumas vocês já trazem ali para
para buscar novos passos, mas eu queria que você citasse um exemplo, né, de compra de empresas, né? Ou pessoas que queiram comprar empresas dentro da Kosher. Como que vocês entendem esse grau de maturidade e pontos assim para a gente deixar esse ecossistema de compra e venda de negócio ainda mais forte? Sim, esse é um caso interessante que você me pediu um exemplo, já vem na cabeça na hora, porque tem dois clientes, na verdade, né? Que se tornaram amigos, eles querem comprar uma empresa. Eles querem comprar a própria Kosher. Ah, que eles legal. Eles querem comprar uma parte Quanto da vale Kosher. a Kosher? Vamos fazer o valuation de vocês. Eles falaram assim, Fernando, e pode ser uma possibilidade no futuro. Tá? A gente precisa sentar, alinhar todos os detalhes, inclusive já alinhar um valuation aí no futuro, para saber quanto vale a Kosher. E aí médicos que estão querendo fazer investimento em outro setor. Exato. Ele Olha viu que o legal, modelo de então. negócio, ele gosta ele é nosso cliente, ou seja, ele experimenta do nosso serviço, ele gosta e fala assim, isso vai dar, isso eu quero isso, né? Quero participar mais disso. Olha como que aguça... O sentir parte, né? O sentir parte e a fagulha empreendedora já começa a crescer. O cara fala, por mais que eu seja médico, olha o tanto de coisa correlacionada ao meu mercado que eu também posso estar presente. Esse é o empreendedor com a visão já bem alinhada, né? E esses dois clientes, né? Eles a já sua tiveram... oferta tá boa, então 2 clientes, vai. Bom demais. Eles já tiveram a oportunidade, né? Um deles já abriu um negócio do zero, que foi no ramo de alimentação. Então ele experimentou o lado empreendedor, só que ele investiu muito alto na época. Na época dele de plantonista, juntou muito dinheiro, quis diversificar, despreparado em questão de gestão, de negócio, de pesquisa, e acabou não dando certo. Ele acumulou ali uma dívida que ele teve que pagar e tudo mais, e hoje ele já tem essa visão diferenciada, que é o que? Vou comprar negócios e empresas que já estão validadas e já estão rodando. Né? Então isso é muito interessante. Que ele economiza risco, ele vai ter menos tempo ali para colocar energia na abertura do negócio e de fato pensar naquilo que é interessante, que é a geração de resultado para ele. Exatamente. Tá? A compra de empresa ela vem justamente para isso, para trazer mais segurança num próximo nível aí que o empreendedor, o empresário queira dar, ou expandindo rede através de outras localidades. Então é uma modalidade que tem que ser implementada na cabeça do empreendedor, né? Quantas empresas boas já têm prontas e que só querem mudar ali de mão. Aquele preconceito de passa-se o ponto, né? Que acha que quem está passando o ponto é porque está quebrando, ou que quem está vendendo é porque está ruim. O negócio não é bem assim, né? E você falou a palavra exata, é o preconceito. Pelo fato da nossa educação empreendedora não ser tão formada, a gente mal conhece esse conceito e já julga pelo simples achismo, né? Agora vamos trazer um gancho sobre esse tema que é muito importante. Aí você vê o Hermes Pardini agora que passou por uma fusão com a Fleury. Sim. Quando grandes empresas passam por isso, todo mundo tem ali naturalmente ovaciona. Que legal, parabéns. Quando pequeno, aquela clínica que você, desde pequeno, como pediatria, utilizou os serviços e a pessoa quer aposentar, porque é um CPF atrás da pessoa jurídica. Não pode. Então é porque o Dr. X está quebrando, a clínica está ruim das pernas. E às vezes não. É a mudança de momento de vida que aquele empreendedor quer passar e vai dar oportunidade, talvez, para um futuro pediatra em já pegar uma clínica em operação, que já tem nome, reputação, autoridade naquele nicho e naquela região que ela atende. Então, assim, é o nosso papel, através desses conteúdos, de nós, como também empresários do setor de serviço, poder trazer para os nichos que a gente atende a importância desse mercado e como que isso vai ajudar e fortalecer ainda mais o ecossistema de empreendedorismo aqui no Brasil. Sim. É porque acaba que um CNPJ tem 3 caminhos, eu brinco. Que ou ele vai quebrar, vai ter uma sucessão familiar, ou ele vai ser vendido. Exato. Não tem muito o que fazer. Em algum momento, esse CNPJ vai ter essas 3 etapas. Escreve aqui embaixo, pessoal, qual que vai ser o seu futuro. Vamos fazer uma carta para o futuro. Daqui 3 anos a gente abre a caixinha de novo. Qual que foi o Então repete, Guilherme. O primeiro é? A empresa, infelizmente, vai quebrar, porque a gente sabe que no nosso mercado de Brasil é muito difícil uma empresa sobreviver. Ela vai ser fase de uma sucessão familiar, que seria lá o sócio fundador vai passar para os filhos, ou essa empresa vai ser vendida. Então, assim, e muitas das vezes, a melhor opção
pode ser a venda e a compra de uma empresa. Da mesma forma que alguém está buscando uma oportunidade de comprar um novo mercado, existem motivos, igual a gente está falando, passa-se o ponto, que é o jargão, tem motivo bom para estar passando o ponto também, que pode ser a etapa que aquele antigo sócio e dono daquela empresa já passou. E momento de mercado. Excepcional você ter trazido isso, porque todo mercado tem o seu ápice, a sua grandiosidade. E se a gente olhar por uma ótica muito pequena, de 10 anos, o que da medicina estava no auge 10 anos atrás? O setor de estética começando a ser popularizado e trazido com mais naturalidade. A gente vê agora uma onda muito forte para essa área de transplante capilar. Nutrologia agora também muito em voga. Teve uma época que a dermatologia estava no ápice, muita tecnologia entrando, equipamentos legais. E vocês agora como médicos e que vão ser grandes empreendedores no futuro, tem que começar a entender que é um mercado, como qualquer outro. Como o mercado de transporte, o mercado de serviços. E quanto mais consciência você tem do seu negócio, melhor a chance de você saber a hora de comprar, de vender a sua expertise e o know-how que você cria. Tem uma pesquisa feita pela USP que daqui a 7 anos os médicos vão estar entre 22 a 45 anos. Vai ter essa faixa etária. Então tem que ter muito essa consciência empreendedora para saber o que é depois, né? Olha que dado legal, sim. Porque acaba que ele vai criar, de alguma forma, um patrimônio conglomerado. É o momento de construir, na verdade, esse patrimônio, né? Porque a gente fala que passou dos 50, muitas das vezes a gente quer dar uma desacelerada mesmo. Eu acho que é isso muito pelo histórico que a gente tem das pessoas que a gente convive. Isso é muito comum. Isso que o Guilherme está trazendo, isso serve para todos os empreendedores. A venda da empresa não é para um momento de vida, mas é a aposentadoria do empresário. O empresário que quer ficar no jogo, o empresário que quer ser bem-sucedido na sua história, não existe mais a possibilidade de pensar na sua carreira empresária, o não assunto da venda da empresa, quanto vale o seu negócio e você não saber isso. Porque como que você vai aposentar é através da venda do seu negócio e como que você conseguiu chegar até aquele passo e quanto isso vale. Então foi um insight muito legal você ter trazido, porque a gente precisa clarear, a gente precisa trazer esses insights. Bem, pessoal, queria agora que vocês instigassem ainda mais os médicos, trouxessem para eles, queria então que o Guilherme falasse a parte ruim e tudo aquilo que ele não deve fazer em hipótese nenhuma, e que o Fernando mostrasse de fato as coisas positivas que devem ser feitas, como crescer, o que ele tem que começar a pensar como um médico mais no sentido empreendedor. Então vamos lá, Guilherme, quais são os grandes erros que um médico que não está preparado precisa aí se atentar para que não cometa? A gente brinca que tem um cliente nosso específico que ele virou para a gente e falou assim: olha, eu estou em média 90 dias dormindo 3, 4 horas por noite. E eu acho que não está sendo tão lucrativo quanto eu achava. Então, acho que o mais importante é você gerir o seu faturamento de acordo com o que tem que ser feito de dedução de impostos. E aí que você vai falar, mas eu não sei nada disso. A Costa está lá para isso. Então, na cabeça dele, ele estava trabalhando mais... Quanto mais eu trabalhar, mais eu recebo, mas não necessariamente. Ele esqueceu da especialidade. Reduzir 1, 2 plantões, que foi o caso dele, ele teve uma lucratividade igual ao que ele estava tendo com essas 2 horas a menos de sono. Entenderam, então, pessoal, assim, a importância de ter um especialista por trás? Às vezes o ímpeto de achar que está ganhando mais, esse mês eu faturar 30, 40 mil, te muda de alíquota e você vai talvez receber algo próximo se você continuasse ali com menos plantão, mais tempo de qualidade para poder estudar gestão, empreendedorismo e ter mais resultado, porque empreendedor vive de resultado, não vive de horas, não vive de plantão. De plantão, porque no final do dia é a última linha que conta, né? Que eu brinco. Insight excepcional aí, médicos. Vocês ganharam uma consultoria e um nível de consciência ainda maior pensando dessa forma. Então, não está relacionado ao quanto de horas você vende, mas de fato em qual alíquota você está jogando, quais são ali os métodos contábeis que você está sendo apurado, para que você tenha de fato resultado, que é dinheiro na conta, para você pensar aí em reinvestimento, em crescer como empreendedor. Porque o ponto final para a gente decidir se fazia sentido ou não é por quanto tempo você vai conseguir sustentar isso.
Se você conseguir sustentar isso por um tempo razoável, vai fazer sentido, porque no final a conta vai fechar positiva. Mas se é um momento, uma fase da sua vida, eu acho que talvez valha a pena dar um passo para trás e ser literalmente ter a inteligência de que existem formas mais práticas e mais rentáveis de você tocar seu trabalho. E conversar com quem sabe, né? Excelente. Fernando, agora dá uma ideia para o médico, aquilo que ele tem que fazer, aquilo que de fato é a grande oportunidade e como que ele consegue ganhar mais resultado, pensando de uma forma um pouco diferente para o próprio modelo de negócio dele. Sim. O primeiro passo é, lógico, ele contratar uma assessoria especializada, porque é totalmente diferente. Vai dar um apoio para ele muito, muito além da contabilidade, né? O segundo, eu diria que é realmente trabalhar essa questão dos soft skills, são habilidades que vão além da medicina, que é a habilidade de liderança, comercial, finanças. Tudo isso ele pode explorar dentro da Kosher, por exemplo, tendo reuniões, pegando conselhos, as dicas que a gente passa, os materiais que a gente disponibiliza, os e-books, e estudar aquilo. E num terceiro momento, ele reservar, fazer uma reserva e entender que ele pode, sim, no momento que ele quiser, ter um consultório ou uma clínica, né, que seja própria, ele pode adquirir ela já em funcionamento. Ele pode entender todo esse processo, conversar com a pessoa que já é dona da clínica, acompanhar aquela clínica, por exemplo, durante um tempo, né, antes de comprar, ou se for o caso, tem várias possibilidades, tem um leque de oportunidades, até mesmo dentro da Baicô, né, que dá essa possibilidade para ele para ter esses tipos de investimento. E se não for clínica, que é mais interessante, são casos interessantes também, ele pode diversificar em várias áreas, inclusive na contabilidade médica, que foi um case aqui que eu citei, um cliente querendo comprar uma parte da Kosher. Exato, ou seja, ele sabe que precisa e que vê ali uma oportunidade de crescer também nesse setor que tem uma correlação com a função dele. Exato, e ele entender que ele não precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele precisa entender de gestão, né? E fazendo a gestão e colocando as pessoas certas no lugar certo, ele vai ter autonomia ali para exercer a medicina, que é uma coisa que ele gosta, e vai ter ali a diversificação de rendimento, né? As rendas passivas dele também, investimentos convencionais, e também as rendas muito interessantes nos empreendimentos que ele comprar. Muito bom. E começa ele a trazer mais oportunidade, né, pessoal? Acho que esse daqui é a grande sacada que, indiferente da sua função, da área que você estudou, todo o mercado tem possibilidades de ser empreendido, de trazer ali mais pessoas fortes, especialistas para poder crescer, né, aquela área. Sim. E uma coisa que o médico tem que ficar muito atento, que estamos aí em torno de 50 mil médicos formando por ano. Então, assim, a medicina é uma área hoje que é muito demandada, sim, mas pode ser que no futuro, né, a gente corra o risco aí de ter menos oportunidades, né? Então é sempre ele pensar nessa área com pensamento de empreendedor, que vai dar mais possibilidades de ganho e de liberdade para ele. Inclusive, eu recebi uma mensagem ontem de um cliente que virou amigo também, que ele virou e falou assim: nossa, queria estar aí para acompanhar vocês no podcast e também no encontro de ontem, mas eu estou como seletista, não posso sair daqui. Sim. Aí ele falou assim, dessa forma, essa inflexibilidade de trabalho que não dá a ele essa liberdade, né, geográfica, enfim, de toda essa possibilidade que ele poderia estar vivendo. E toca muito naquele ponto, né? Às vezes a pessoa tem lucro, mas não tem tempo. E quanto mais a gente conseguir ter profissões, empresas que deixam ali a gente com uma rentabilidade legal, mas também podendo ter oportunidades de troca como essa, de cursos, de network e ambientes muito específicos, sem dúvida nenhuma é uma consequência o preparo, né, e o futuro ser mais forte, o futuro ser maior, de pessoas que também têm essa visão de liberdade ali atrelada ao dia a dia dele. Sim. Excelente. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem para o público de médicos, algo que possa de fato trazer para eles mais clareza sobre isso, né? Como a gente disse desde o início do nosso programa, que eles estudaram muito, né, como médicos, têm uma noção muito grande sobre a função que eles têm, sobre a área que eles atuam, mas o que a gente pode trazer de mais rico e compartilhar aí com esses médicos que queiram mudar de nível, diferente do nível que estão, ou recém-acadêmicos, né, que ainda estão na academia e vão formar.
ou pessoas que queiram aí comprar clínicas, vender negócios em operação, mandem um recado bem legal para eles, Guilherme. Eu penso que o mais importante é, hoje na nossa era que toda informação tem muita divulgação, que tudo é muito público e tudo é muito fácil de ser achado, ter um filtro um pouco mais aguçado. Igual a gente falou, nada hoje em dia é tão fácil quanto parece na internet. Então, por mais que existe muita informação, que existe muito dado disponível, vamos tentar ter um filtro um pouco mais aguçado, buscar pessoas que vão te apoiar nesse filtro e buscar a Coxa, que a gente está aqui nessa ideia de ser o seu background total. Então, te oferecer várias oportunidades e oferecer com que você tenha um futuro próspero em cima do que você estudou. Porque é tão difícil chegar no final da faculdade e começar a trabalhar que não vai ser agora que vai ser o problema. Então, agora é a solução de resolver os problemas. Então, deixar tudo mais simples e mais prático, eu acho que é o nosso ideal. Muito bom. E você, Fernandão, qual que é a mensagem que você vai deixar para eles, para que de fato a gente tenha uma nação de médicos ainda mais forte aí no nosso mercado? Pela minha experiência, eu vou ser assim, bem direto, né? bem simples, né? Que é ele parar para olhar para ele, que às vezes ele atende muito, que é o caso dos clientes que trabalham em plantões seguidos, né? E parar para olhar para ele e parar para olhar para as finanças dele. E para isso ele tem apoio. Ele tem apoio da Coxa para olhar todas as finanças, para cuidar tudo para ele. Então, é só reservar um tempo na semana ou no mês, que não toma não é muito custoso, muito grande esse tempo, e conversar, vamos bater um papo. É só chamar a gente no WhatsApp, ou chamar a gente no site, ou no Instagram, que a gente vai estar conversando com vocês sobre A gente vai tudo. divulgar aqui embaixo, pessoal. Se você é médico, quer mudar de nível, quer ficar cada vez mais preparado para as novas oportunidades e desafios que o mercado vai trazer, conversem com especialistas. Lembrem, quanto mais pessoas fortes e especialistas ao lado de vocês, maior a chance de terem aí uma vida financeira mais confortável e mais tempo aí para poder curtir e trazer esse retorno que vocês tanto almejam. Pessoal, fundadores aí da Coxa, Fernando e Guilherme, muito obrigado pelo tempo, por ter trazido essa aula e essa importância para o setor de medicina, para os médicos em específico, que é um mercado que movimenta muito na compra e venda de empresa, mas quanto mais empresas a gente tiver no futuro, maior a chance aí de um ecossistema mais forte. Só que isso começa agora, começa ali após a faculdade, se preparar. Tudo é uma escada, né? Tudo é uma mudança de mentalidade e um próximo degrau que todos nós, não só as pessoas da área da medicina, têm que conviver. Obrigado por compartilhar. Sou fã da empresa de vocês, pelo fato de vocês terem aí essa sutileza de entender o que vai acontecer nos próximos anos, né? Que são os ecossistemas, o network, que vai ser o grande diferencial para que a tecnologia e os acessos fiquem cada vez mais próximos aí de pessoas e ecossistemas nichados e especializados. Obrigado. Até o próximo BaiCast, pessoal. Obrigado.